democratas Me ganharam. confundi todo, mano. Quase todos os estados que os democratas ganharam. Quase todos os estados que os democratas ganharam. Não precisa mostrar identidade pra votar. O cara chega lá e diz meu nome é tal e vota. Quase todos os estados que os democratas ganharam, todos os estados republicanos, o cara é obrigado a mostrar identidade com foto pra votar. Os Estados Unidos respeita muito o princípio da subsidiariedade, não só a esquerda como a direita. Os dois respeitam muito como é que chama? A hierarquia que a cidade tem que resolver, o estado tem que resolver e o governo federal só deve entrar quando a cidade e o estado não resolverem. Se a sua pergunta for se a vitória de Trump vai levar mais liberdade nas pessoas de construírem família, eu acho que a resposta é sim a essa pergunta. Se com a vitória de Trump pode haver uma redução de leis feministas e de neofascismo? Exatamente. Eu digo uma tendência, né? Uma tendência, sim. Sim. Não apenas a vitória de Trump, porque Trump ganhou a maioria dos governadores, a maioria da Câmara e a maioria do Senado. Embora não tenha maioria para aprovar a mudança constitucional, não é isso? Sim. É porque, assim, o que a gente vê aqui no Brasil, o próprio Bolsonaro que você está criticando, não é uma invenção brasileira, né? Tem todo... Isso aí é uma tendência... mas você não vai comparar com as indicações de Trump para Supremo e as indicações de Bolsonaro, né, velho? Não, eu sei. Eu digo assim... Você tinha coragem de ir lá apertar a mão do gordinho da Coreia do Norte? Você sabe como é que o gordinho matou o irmão dele? Você sabe como é que o gordinho matou o irmão dele? O cara sabe como é que matou o irmão dele? O cara botou uma luva com veneno e tocou na pele do cara e em 10 segundos o cara caiu morto. Você tocava na mão desse cara, que pode estar com a luva de látex, toque aqui. Ele matou o irmão dele assim, não é isso ou não? Não foi isso que o cara falou? Ele passou um veneno na onda e esfregou na cara do cara, o cara caiu morto, não é isso? Então, mas tem imagem disso, foi dentro do aeroporto, Trump, não é isso? quando vai lá, ele tem condições de estar seguro, né? Ou não? Não sei. Ele não podia ter um veneno de látex na mão? Você acha que alguém revistou o gordinho? Ele se encontrou no cara na fronteira, podia ter sniper, não tinha sniper atrás e meteu um tiro no Trump ou não? Sim. Ele não estava seguro lá, tomou um tiro na orelha. Você ia lá na Coreia do Norte apertar a mão do gordinho no lugar de Trump? Ia ser uma vitória moral do cara matar Trump, capturar Trump? Sim, mas olha só, o fato do Trump... Você vai comparar Trump com Bolsonaro? Pelo amor de Deus, né? Não é isso. O quê? Sim. É o quê? Ô, Renato, olha só, quero dizer o seguinte. 2020, o Trump deixou de ser presidente lá, né? O Biden ganha, Bolsonaro perde aqui em 22. Rapaz, o que eu quero te dizer é o seguinte... Biden teve 15 milhões de votos mais do que Trump teve agora, com 7% mais votantes. Você acha que a eleição que aconteceu isso mesmo? Biden teve 20 milhões de votos mais do que a Câmara teve agora, velho. Com 7% mais gente votando. Cadastrada pra votar. Você acha que ele teve 20 milhões de votos mais do que a Câmara? 15 milhões de votos mais do que Trump no ápice. Você acha que aconteceu isso? Rapaz, essa eleição aí foi complicada, não é isso ou não? Mas olha só, o Trump em 2020, ele tava com pandemia, tava com toda aquela pressão. Escândalo da galera vendendo envelope no meio da rua, $200, o cara pegando envelope e vendendo, não é isso? Mangue, os caras dando fim, envelope, tocando fogo, fabricando voto. O que eu quero pegar contigo e eu não consegui elaborar a pergunta é o seguinte... Nós temos um período grande aí, cara, da cultura woke, do progressismo e tal. Sim. Então isso aí vem muito tempo, a ponto de você chegar no Brasil, o povo que se identifica como conservador de direita, escolher um líder e esse líder deixar uma série de legislação que, apesar de travestida de liberdade, você está pontuando que ali tá mais ainda restringindo a liberdade das pessoas, beleza? Isso é o quê? É porque tem pressão midiática, tem lobby no Congresso, você tem uma estrutura toda montada para que no final sempre aconteça a expansão do progressismo, a expansão dessa cultura woke. Minha pergunta para você é o seguinte, o Trump ele entra... Ele perde tomando um golpe na urna, de qualquer forma, né, como você está pontuando ou não, mas ele volta em 24. Você acha que é o início do momento onde essa cultura progressista vai começar, já está perdendo força, vai começar a perder força a ponto da gente voltar a ter a liberdade do Bitcoin, a ter a liberdade das leis feministas que você chama? Nos outros episódios tem uma frase que eu repito muito, que eu devo ter dito várias vezes. Eu acredito que a gente vai ser salvo pela terceira lei de Newton. Você lembra dessa conversa? Isso, exato. A lei da ação e reação. Estamos no início disso? Aqui em Brasília, já teve mais gente no Opus Dei do que tem agora? No Brasil, tem mais gente hoje no Arautos do Evangelho buscando... Tem mais ou menos gente nas igrejas mais raiz que tem evangélicas hoje. Mais. Tipo, por quê?
Bolsonaro nunca existiria sem kit gay e desarmamento, não é isso? Ele ganhou fama nacional, porque ele foi o cara que foi contra o negócio da penetração anal há 6 anos, não é isso? Sim. Não teve nada do kit gay, não. Ele deu testa, ninguém além dos evangélicos colaram com ele, e depois o pessoal aceitou, não é isso? A população brasileira quer imagem de penetração anal de criança de 6 anos na escola? A população brasileira quer desarmamento? Não. A malignidade extrema, inclusive o Bukele lá em El Salvador, que botou Pocano, que limpou o STF, botou 1% da população na cadeia, saiu agora 92% de aprovação do cara, você viu? O Bukele, inclusive, disse que o único momento que ele entendeu que ele era pra fazer guerra e que ele ia vencer foi na hora que as gangues começaram a fazer adoração a Satanás com o sacrifício de bebê. Você assistiu a entrevista do Bukele com o Carter? Como é daquele cara que era da Fox? Ei, mano, Valdo, como é o nome do cara? Carlson? Como é? Tucker Carlson, não é isso? Rapaz, se você puder, assista a entrevista do Tucker Carlson com o Bukele. O Bukele fala, eu só entendi que eu ia vencer na hora que a gente começou a ter evidência que teve sacrifício de bebê com imagem de Satanás. Porque os próprios vagabundos chegaram, não, velho, eu sou ladrão, mas eu não vou matar bebê, velho. Hein? Ou não? Até o vagabundo, o assassino... Pegou na mão da sociedade. É, isso na hora que a sociedade viu, meu irmão, imagem de Satanás e aí sacrifício de bebê, aí não, meu irmão, aí vale tudo, não é isso? Sim. Quanto mais maligno for o negócio, ele vai provocar uma reação contra aquela malignidade, não é isso? Sem desarmamento e kit gay, a maioria dos brasileiros nunca teria ouvido falar em Bolsonaro. Nunca houve mais gente buscando ritos, inclusive achando o rito do Vaticano II, igual como é o nome Frei Tiago lá de São José. Nunca houve mais pessoas, inclusive sede vacantistas, o cara dizendo que a igreja mesmo católica não é o suficiente. Eu acredito que nunca houve mais evangélicos, nunca houve mais católicos verdadeiros, nunca houve uma reação mais conservadora do que vai ter, exatamente por causa dos excessos transalistas, gaysistas, neguistas. Quando o cara é exposto a esse tipo de satanismo, quando você tá em face do Satanás, quando você vê mesmo que o mal puro existe, você tem que chegar à conclusão que existe um bem puro, né? Se você vê uma entidade satânica em sua frente, você vai ter certeza que existe Deus ou não. Sim. Se existe uma entidade satânica, deve existir uma entidade angelical e divina, não é isso? Sim. O brasileiro a maioria dos brasileiros vão aprender pela dor ou pelo amor? Pela dor. Pois é. A gente tá avisando há anos. Rapaz, o governo brasileiro é credor ou devedor de real? Ele acumula reais ou deve reais? Credor, deve. Deve. Ele deve a você, a mim, inclusive a um monte de gente, inclusive passivo atuarial. Ele deve futuro, educação futura, hospital público futuro, aposentadoria futura, né? Isso eu tava batendo papo com o Wilker aqui. E ele combate um negócio que já vai morrer sozinho. As universidades federais, o professor de universidade federal, vai ter a demanda por universidade federal que tem hoje daqui a 20 anos? Vai ter mais ou menos jovem daqui a 10 anos? Menos. É capaz de ter metade, não é isso? É capaz de ter 1/3 ou 1/5 da demanda atual por universidade no Brasil daqui a 20 anos. Primeiro, porque o número de jovens caiu. E segundo, porque a educação não tá mais na universidade, não é isso? E na hora que não tiver mais demanda nenhuma por essas coisas, o governo vai investir mais ou menos nisso. Quanto é que ganha um professor universitário em Cuba? O que o Lenin, o Stalin, os caras faziam com os idiotas úteis, não é isso? Isso vai acontecer com essa galera, com esses intelectuais orgânicos de baixo nível, não? Independente de quem estiver no poder, se é esquerda, se é centro, direita, qualquer... Mas como é que a esquerda vai sair do poder se eles têm todos os tribunais, todas as universidades, toda a mídia, eles vão sair do poder institucional? Vai ter uma outra chance, como teve Bolsonaro, de fazer uma limpeza? Ele teve a chance e desistiu, não é isso? E colocou gente do PSOL no gabinete de transição, entregou todos os cargos relevantes a pessoas intimamente ligadas ao PT e acabou. O Brasil não tem mais saída. A única modificação que pode ter, cosmética, é o que aconteceu na Argentina. Ô, Renato. Depois de anos de hiperinflação, o juiz petista, o promotor petista, o auditor fiscal petista, quando o salário dele em dólar cair 3 ou 4 vezes, ele vai querer mais gasto público ou ele vai querer austeridade? Hein, Glauber? Foi o que aconteceu na Argentina. Os tribunais kirchneristas podiam ter acabado com a eleição do Milei ou não? Podiam ter matado eles se eles quisessem. Mataram gente que deu teste à mulher publicamente no meio da rua. Por que eles deixaram o Milei ganhar? Porque tem que manter a estrutura, né? Na década, eu conheço gente, o seu Josué Lito em Salvador, que deixou de ser juiz federal para ser advogado. Se tiver uma hiperinflação agora de 100%, o salário do juiz federal aumenta automaticamente? Ou tem que ter uma lei para provar o aumento dele em lei ano anterior, não sei o quê? A hiperinflação come primeiro o servidor, meu irmão. Sim. Ô Renato, mas olha só, quando tu fala da esquerda, que a esquerda não sai do poder, cada vez mais eu tô convencido que a esquerda só é uma necessidade de ganhar a eleição, pelo menos aqui no Brasil. Como? Porque olha só, vamos lá. As universidades são anti-esquerdistas, Tudo agora bem, ou não? tudo bem. A mídia é esquerdista ou não é? Mas, ô Renato, entenda uma coisa. O sistema, tu fala da Suprema Corte aqui, por exemplo.
o Lula, a esquerda, eles têm representação ali. Mas o sistema centrão mesmo, PP, MDB, esses caras, PSDB, esses caras têm muito mais poder do que a própria esquerda. Mas são idiotas úteis, eles aceitaram, passou o Senado hoje, cadastro de cachorro e gato. Senão ele mata seu cachorro e seu gato. É porque ele não tá nem aí pra isso, eles querem Não fazer, entende? eles querem ter a máquina e fazer negócio. São idiotas úteis. Isso. Eles vão ter um dinheiro que daqui a 3 anos eles não vão poder tirar daqui e fazer nada com esse Então, dinheiro. mas olha só, quando a esquerda tava no poder, quem tava mandando num país de toda forma? Fazendo todos os negócios. Quando a esquerda não teve o no poder centro, em nosso pô. país, foi desde o Império só a esquerda, velho. Getúlio era esquerda ou não era? Não, tudo JK bem. não era esquerda? Quem não era esquerda? Fernando Henrique não era esquerda? Lula não era esquerda? Dilma não era esquerda? Quando é que o país... Bolsonaro não foi um governo de extrema esquerda mais do que Dilma? Isso, Quando é que a esquerda não teve no poder, pô? Mas não é durante o por causa do populismo, Mas cara, acho porque que- eles são populares. O imperador Dom Pedro II era um grande esquerdista, era um cara antirreligioso, não é isso? Não era um liberal ele? Acho que a última vez que o governo brasileiro não foi governado pela esquerda foi com Dom Pedro I, não é isso ou não? É?